E então vamos ouvir a Joyce. Joyce Toyota, da Vetor. Obrigada. Brasil. Obrigada, Regina. Uma coisa que todo mundo falou aqui, e sempre vem à minha cabeça quando a gente começa a pensar sobre o futuro do setor público, é a palavra flexibilidade. Eu acho que flexibilidade em diversos aspectos, sobre como selecionar, como contratar, como trabalhar, como remunerar. São várias coisas que, hoje, o que a gente tem no Brasil é o oposto disso. E várias tentativas, ou vários esforços para que a gente tenha cada vez menos flexibilidade e tenha mais rigidez, seja em carreira, seja em direitos adquiridos, seja em rigidez dos processos mesmo. Um dos problemas que eu vejo do momento que a gente está passando, que é super especial e super importante, com todas as investigações, Lava Jato, etc., é que a população, que às vezes não conhece tão bem como funciona do lado de dentro do governo, passa a acreditar que mais rigidez e mais regras vai ser melhor para o governo. Mesmo a gente tendo tantas leis tão rígidas que, na verdade, não resolveram nada. Mas é difícil a gente virar para um lado e falar, talvez mais flexibilidade conseguiria trazer mais agilidade para o governo, para quem quer fazer as coisas corretamente, e, de fato, até mais facilidade para poder fazer essas investigações depois. Então, para mim, a grande palavra aqui é flexibilidade. E aí, eu penso muito no futuro, em relação ao que é o futuro daqui 50 anos, daqui muitos anos, e como é o futuro para daqui poucos anos, daqui pouco tempo. E uma das coisas que vem na minha cabeça para mim, é um esforço contínuo que a gente tem que fazer e coordenado, tanto de coisas que vão vir de baixo para cima, então, de experimentações, de testes que a gente vem a fazer no governo, no Brasil, com as leis que a gente tem hoje, com tudo que a gente tem hoje, como de cima para baixo, com grandes reformas, com grandes mudanças e tudo mais. Tudo que a Regina colocou naquele slide, eu acho maravilhoso. Até depois do slide, falei, não preciso falar mais nada, concordo com 100%. É tudo aquilo, mas tudo aquilo é muito difícil de mudar, né? Então, tem coisas como, por exemplo, a contratação, está definida na Constituição. Então, isso vai deixando todo mundo com uma cabeça muito de, putz, não dá para mudar enquanto a gente não tiver uma grande reforma. O que eu concordo, a gente precisa de uma grande reforma. Mas uma das coisas que eu acredito e a gente faz, um dos nossos maiores valores dentro do Vetor Brasil hoje, que é a organização onde eu trabalho, é que, apesar de ter um monte de leis que a gente queria mudar, apesar de ter um monte de rigidez, apesar de ter um monte de problemas, existe ainda uma infinidade de coisas que a gente pode tentar fazer de baixo para cima, sem ter que mudar a lei, sem ter que precisar de uma reforma, sem ter que esperar daqui 10 anos. A gente pode começar a testar agora, experimentar agora, errar rápido, para poder aprender rápido, para poder tentar de novo. E uma das coisas mais engraçadas que acontece nesse processo é que muita gente questiona isso. Então, eu sempre conto essa história, mas eu já saí de uma vez de uma sala aos berros com uma pessoa que trabalha no setor e há mais tempo, há muito mais tempo. E ele falou, não, mas você não pode fazer isso que vocês estão fazendo, porque isso é inconstitucional. E eu falei, legal, me mostra onde está escrito que isso aqui é inconstitucional. Não, mas veja, isso é uma inovação, você não sabe se vai funcionar ou se não vai funcionar. Eu falei, bom, essa é a definição da inovação, né? A gente ainda não sabe. Ele falou, não, você é irresponsável. E aí essa acho que é uma palavra que todo mundo que está usando tentar fazer coisas diferentes agora ouve muito, que já está quase virando sinônimo de elogio, no sentido de que é irresponsável fazer uma coisa diferente, é irresponsável fazer uma coisa que a gente nunca fez, e com isso a gente vai travando muitas das inovações, e aí eu olho para um recorte que é bem específico de setor público para RH, para pessoas, para gente, para talentos, tem vários termos que a gente usa aqui para não falar RH, mas e isso também é muito comum. Então, eu trouxe alguns pontos aqui que eu gosto de comentar. Eu só vou explicar o que eu faço no Vetor, para também não ficar uma coisa muito viajada, né? Mas o Vetor é uma organização sem fins lucrativos, e o nosso objetivo é desenvolver talentos, é atrair talentos, selecionar e desenvolver para o setor público. A gente acha que é muito importante atrair, porque tem muita gente que quer fazer coisas maravilhosas, não entende que o setor público é um lugar legítimo para fazer isso. Muita gente não entende, e o governo tem dificuldade para atrair pessoas pelo desafio que ele oferece, e a gente quer mostrar que é muito desafiador e que, se você quer fazer algo grandioso, o governo é um lugar legal para fazer isso. O segundo é selecionar, porque a gente acha que não basta querer, tem que ter algumas habilidades específicas para se trabalhar no setor público, sim, é difícil pra caramba, sim, e muita gente acha que é só ir lá e resolver, porque as pessoas que estão lá não fizeram porque são incompetentes, só falta eu entrar lá, a pessoa entra, fica 2 meses, sai, atrapalha todo mundo. Atrapalha ela, atrapalha o governo, atrapalha todo mundo que está lutando por essa causa. E a gente acha que tem que desenvolver também, porque o governo tem muita dificuldade hoje, por diversos motivos, para fazer boas formações, bons treinamentos, e aí a gente traz muito isso, não só na parte técnica, tem que saber direito
administrativo, sim, tem que saber orçamento público, sim, mas também tem que saber muitas outras coisas que são importantes quando está no governo, como habilidades interpessoais, trabalhar em time, liderança e tudo mais. Então... Oi? Tecnologia, muito, muito básico. Então, a gente, hoje no Vetor, a gente tem 2 programas que a Regina comentou rapidinho. Um é o focado em jovens, que chama Trainee de Gestão Pública, para jovens de idade média de 25 anos, para trabalhar no governo. Então, a gente faz um grande processo seletivo no Brasil inteiro, a gente tem inscritos do Brasil todo, a gente faz uma seleção grande, a gente teve 14 mil inscritos no último processo, e aí a gente faz um pareamento com as vagas que os governos precisam de profissionais para compor seus times, e aí é uma das coisas que muita gente falou para mim, ninguém vai querer se candidatar para trabalhar no governo. E isso é mentira, né? Tem uma demanda imensa por jovens que querem trabalhar no governo e são muito atraídos pelo desafio que o governo oferece. Então, se tiver um trabalho fácil, uma coisa simples, normalmente o jovem não está interessado. Se for uma coisa realmente complexa e difícil, é onde você consegue trazer as pessoas. E 2, que me falavam muito, era que o governo não ia querer contratar, porque nenhum governo ia querer alguém de fora, ali dentro e tudo mais. Também é mentira. Hoje a gente tem uma demanda no Vetor que a gente não atende dos governos, então eu tenho que ficar me explicando para os secretários, puxa, eu coloco você aí na lista de espera para o semestre que vem, porque esse semestre já acabou. E eles eles brigam muito com a gente. Eles falam, mas eu separei essa vaga para um trainee do Vetor. Eu falo, tá bom, semestre que vem. Então, e é horrível, porque a gente quer ajudar o governo, a gente não quer atrapalhar o governo. E eu sinto que a gente está no meio do caminho, sendo gargalo disso, enquanto a gente não consegue crescer o suficiente para atender essa demanda. Então, a gente faz isso. A gente faz a seleção e depois faz o desenvolvimento com 200 horas de formação online e presencial com esses jovens que estão no Brasil inteiro, em governos estaduais e municipais. A gente não trabalha com o governo federal por diversos motivos. Um deles é a instabilidade que a gente vem passando desde 2014, que é quando a gente criou o Vetor. Então, a gente achou que não era tão bom. Mas o principal motivo, na verdade, é porque a gente acha que os entes mais desatendidos são os locais e a gente acha que é onde você consegue ter mais impacto. Então, é muito legal quando a gente consegue trabalhar com uma cidade de 15 mil habitantes, com uma cidade do interior, uma cidade que não teria como atrair talentos, não tem universidade ali, não tem universidade na região, e a gente consegue levar alguém para compor times com eles. Isso para a gente, é a parte mais legal do nosso trabalho. E aí, uma das coisas que eu ouço muito desde quando comecei o Vetor é sobre rotatividade. Porque os governos falam assim, mas é legal vir desses caras de fora, né? Tem até um secretário que ele brinca, ele fala assim, eu gosto dos trainees de gestão pública do Vetor porque eles vêm de fora, né? 90% dos nossos participantes se mudam de estado para participar do programa. E aí o secretário fala assim, é bom porque eles não têm família, não têm namorado, não têm amigo, eles só trabalham o dia inteiro. O que é verdade, mas tudo bem. Mas também tem um lado de eles virem e trazerem um olhar do estranhamento e de questionarem por que a gente faz isso assim, nossa, tal cidade faz assado. Eu tinha um chefe que falava, eu gosto de pessoas que vêm com sotaque, porque uma pessoa que tem sotaque, ela conhece pelo menos 2 lugares, né? O lugar onde ela está e o lugar de onde ela veio. Então, ela consegue trazer coisas diferentes para a gente refletir e tudo mais. Mas uma das coisas que me questionavam eram, mas e a rotatividade? Porque esses caras vêm e eles vão embora. E aí tem governo que fala para mim, Joyce, a gente tem que obrigar os trainees a ficarem no governo. Aí eu falei, olha, é 2017, né? A gente não obriga ninguém a fazer mais nada. E, assim, se a pessoa quiser sair, ela tem que sair. Inclusive, eu vou ajudar essa pessoa a sair. Eu vou conectá-la com outras pessoas, ajudar com tudo isso. Porque se ela ficar, é porque ela realmente quer ficar. É porque ela está muito motivada, é porque ela ama o trabalho que ela faz, é porque ela gosta do gestor direto dela, é porque ela está se desenvolvendo, está aprendendo. Porque de gente desmotivada no governo, a gente não precisa de mais. Certo? Então, vamos manter aqui quem realmente quer ficar. E aí eles falam, mas quando essa pessoa sair, eu vou perder. E esse é um pensamento muito comum, né, no governo, assim, a pessoa tem que ficar lá, ela tem que fazer a mesma coisa a vida inteira. E aí, com isso, a gente desenvolveu o conceito da estabilidade, que eu acho que teve aí eu não sei, mas eu imagino que o nascimento do conceito de estabilidade seja mais voltado a uma defesa, a defender as pessoas de questões políticas, né, de chegar alguém e mandar todo mundo embora, porque é do partido X ou Y e etc., mas que depois a gente começou a vender estabilidade como um benefício de carreira. Isso é um problema, porque estabilidade não é benefício para nenhum dos profissionais que estão entrando no mercado de trabalho agora. A galera nova que está entrando, e que se a gente está aqui para pensar no futuro, são pessoas, geração millennium, que vai ter não uma ou duas profissões na vida, vão ter 10 ou 20 profissões na vida. E não é cargos diferentes, é profissões diferentes. São pessoas que trabalhavam como jornalista, virou
programador, depois saiu de lá, virou fotógrafo, virou sei lá o quê, foi ser gestor público depois. E qual o problema disso? São pessoas que agregam muitas coisas, que trazem muitas coisas. Então, quando a gente tem medo de falar sobre rotatividade, a gente não abraça o conceito de rotatividade, o que a gente está fazendo para o futuro do mercado de trabalho para o setor público é segregar os mercados de trabalho do setor privado e do setor público. Então, no setor privado vão estar as pessoas que estão ok com correr riscos, estão ok com ter várias carreiras, várias coisas, e a gente está fazendo uma seleção adversa e atraindo para o setor público só as pessoas que não estão ok com isso, ou que não tiveram outras oportunidades no setor privado. E isso é um problema sério, porque os desafios mais complexos que a gente tem no Brasil estão no governo, e a gente não está necessariamente atraindo essas pessoas para entrarem no governo. A gente não é sexy o suficiente para conseguir trazer esses profissionais aqui para dentro. Seja na gestão pública em geral, seja na tecnologia. É muito difícil a gente conseguir trazer um profissional que entenda de blockchain, que entenda de todas essas coisas novas, para trabalhar do lado de dentro do governo, para conseguir colaborar com essas discussões e com essa implementação, seja com coisas até mais simples, como, por exemplo, eu sempre fico com essa questão sobre a contratação. Fico pensando, provavelmente um dos melhores caras que deveriam estar do lado do governo fazendo compras de sistemas é um cara que era da área comercial de uma dessas grandes empresas. Esse é o cara que vai saber comprar melhor e que vai saber onde é que estão os truques e etc. Agora, esse cara não vai fazer um concurso público para virar comprador. Então, é muito difícil a gente não ter essa flexibilidade de conseguir fazer uma oferta para essa pessoa, sabendo de quanto ela pode agregar de valor e até economizar de custos para dentro do governo. Esses dias eu falei um negócio, eu vou falar bem rapidinho, que eu também não quero falar muito, mas num evento foi muito criticada, Regina, mas como você está aqui do meu lado, eu vou falar, porque se vier crítica, você me ajuda. Ou me critica ainda mais também, não sei. Mas uma das coisas que eu falei foi, acho que uma das coisas mais irresponsáveis que um gestor público pode fazer hoje é um concurso. E eu sei o que isso significa. Mas eu trouxe dois aspectos. O primeiro é óbvio, que é da seleção. O concurso hoje no Brasil não seleciona as melhores pessoas, certo? A gente tem critérios objetivos que não necessariamente trazem as melhores pessoas. Então, Einstein dizia que nem tudo que pode ser medido importa e nem tudo que importa pode ser medido. Então, a gente fica muito preocupado em trazer coisas que a gente consegue mensurar de forma objetiva, mas não necessariamente isso reflete o melhor profissional para aquela posição. Então, esse é um dos pontos. Mas o segundo ponto que, para mim, chama mais atenção é que a gente não sabe quais são as profissões que a gente vai precisar para daqui 20 ou 30 anos. A gente não sabe quantos professores eu preciso em São Paulo. A gente não sabe quais profissões vão existir daqui 20 ou 30 anos. Então, como que eu posso fazer um concurso e dar estabilidade para um profissional e dizer para ele que ele vai ser um profissional que vai desempenhar aquela função por 20 ou 30 anos se eu não sei isso? Isso é uma mentira para aquele profissional. E algumas pessoas veem isso como um benefício, mas não é ruim, porque a pessoa que está lá fazendo a mesma coisa e depois não é valorizada, é ruim para ela também não se sente motivada, ela também não se sente realizada na vida dela. E essa é uma mentira que a gente conta toda vez que a gente faz um concurso e promete coisas para daqui a tantos anos. Sem contar na questão orçamentária. Eu estou fazendo um compromisso orçamentário com um gasto com um profissional que eu não sei se eu vou precisar e não sei se eu vou conseguir pagar também. Então, é por isso que eu considero que isso é muito irresponsável. Lógico que eu sei que a lei diz isso e tudo mais, mas, para mim, é uma das coisas que não dá... Eu gosto muito das soluções que vêm de baixo para cima, mas, para mim, essa é uma das soluções que tem que vir de cima para baixo, porque ela está definida em questões federais que são muito mais duras e mais rígidas, e que não basta um gestor virar e falar: deu a louca, eu não vou fazer concurso. Não dá, né? Então, a gente precisa de uma mudança que seja um pouco maior nesse aspecto. E aí, obviamente, não estou fazendo todos os disclaimers, que eu acho que as carreiras de Estado precisam ter estabilidade e tudo mais, também não sou tão louca assim, é só um comentário para desafiar mesmo. E como a gente não... Agora, como a gente pode fazer vários exercícios de tentar enxergar o futuro e falar: eu acho que eu vou precisar, dado questões demográficas e etc., de X mil professores, ou de X mil não sei o quê, médicos, engenheiros, etc., mas a gente vai errar. Com certeza a gente vai errar, porque a tecnologia vai avançar muito mais rápido do que a gente consegue prever hoje em dia. Então, por isso que eu volto no ponto de abertura, que é, se a gente quer conseguir lidar com isso no futuro, a gente precisa trazer flexibilidade, para que a gente possa mudar isso depois, para que a gente possa acertar o curso, para que a gente possa se adequar de acordo com as coisas, conforme as coisas vão acontecendo no futuro. E
ia fechar comentando que eu falei que ia fazer uma propaganda, mas nessa ideia de tentar fazer coisas diferentes, coisas novas com o que a gente tem hoje e tentar fazer coisas bottom-up, né, de baixo para cima, até para poder contribuir e influenciar as definições que são feitas de cima para baixo, a gente fez algumas coisas no Vetor Brasil que eu acho que foram bastante inovadoras, né? Então, uma delas foi nesse ano, a gente fez uma parceria com a Prefeitura de Niterói para fazer um processo seletivo simplificado para cargos de temporários que eles tinham de analista de gestão pública. Então, o prefeito vai fazer um concurso. Nesse meio tempo, ele queria contratar temporários. Para fazer temporário, não sei se vocês conhecem, mas normalmente os processos seletivos simplificados, eles levam muito a sério a palavra simplificado. Assim, é simplificado mesmo. Apresenta, é prova de título, sabe, questãozinha de múltipla escolha, etc. E aí a secretária de Planejamento falou, em vez de eu fazer um processo simplificado assim, eu vou pedir ajuda para o Vetor fazer um processo. E aí a gente vai selecionar por esse processo. E eu falei, super legal, topo, mas tem que ser do nosso jeito. A gente vai fazer entrevista, a gente vai fazer caso, a gente vai fazer um monte de coisa, a gente vai fazer online para poder dar a oportunidade de todo mundo se inscrever, não só as pessoas que estão em Niterói e tudo mais. E aí, com vários trabalhos, a gente conseguiu chegar num acordo, né, depois de bastante negociação, foi super bom, a prefeitura foi super parceira, e a primeira coisa que aconteceu foi que o Ministério Público questionou o nosso processo seletivo. Então, eles vieram falar, cadê a objetividade das análises? Como é que você me garante que essa entrevista não vai ser subjetiva? E é engraçado, né? Porque no setor privado é tão comum, e eu sou muito contra a gente ficar falando que o setor público tem que ser igual ao setor privado, mas tem técnicas de seleção de pessoas no setor privado que são muito comuns com entrevistas, e entrevista é uma ciência, né? Existe uma metodologia para isso, não é uma coisa, fui com a sua cara, não fui com a sua cara. A gente está, no Vetor Brasil, desde o nosso início, a gente já avaliou mais de 40 mil candidatos. Então, não é, uma hora cansa você fazer o UniT. É óbvio que a gente tem uma ciência por trás, uma metodologia por trás do que a gente faz. E aí a gente foi e abriu aquilo tudo para o Ministério Público e a gente falou, olha, existe uma metodologia, existem rubricas, existem descritores, existe uma régua aqui, etc. E eles entenderam. E no final da discussão, da reunião, a Joana estava lá, ela pode falar, uma das coisas que eles falaram para a gente foi, esse é um dos melhores editais que eu já vi. Eu, nossa, a gente podia ter aberto a reunião com essa frase. Não precisava ser a última coisa da reunião, mas tudo bem. E a gente fez o processo inteiro, foi muito legal. Eles escreveram isso, não? Não escreveram, eu acho. Não escreveram. Então, a gente conseguiu, a gente recebeu 4.500 inscritos para Niterói, fizemos toda a seleção, saímos com 10 pessoas, foram treinadas, estão sendo treinadas ainda e também já começaram o trabalho. E estão lá trabalhando felizes da vida. E é muito engraçado, porque quando a gente lançou isso, a gente ouvia de muitas pessoas, até pessoas próximas da gente, até da nossa própria rede, falando, isso é inconstitucional. Mas, o processo seletivo justamente tem uma legislação que é tão tranquila, né? Como assim inconstitucional? Então, é engraçado essa parte. E a segunda coisa que a gente fez foi o processo para a seleção da secretária de Educação de Londrina, que também foi bem bacana. Basicamente, o que o prefeito falou foi, eu quero fazer, em vez de eu fazer uma indicação política, eu quero fazer um processo seletivo profissional amplo, com inscritos também de onde quiser. A gente também teve 129 inscritos de 11 estados do Brasil. Fizemos uma grande seleção, fizemos sabatina, banca de avaliação, entrevistas, um monte de coisa. Entregamos os finalistas para o prefeito entrevistou os 3 e selecionou uma pessoa, que também está lá até agora, desde janeiro, tomou posse dia 1º, está lá. E agora a gente está fazendo uma outra coisa, que também falaram que é inconstitucional, porque é um secretário regional de educação. Então, quando você pensa no Brasil com municípios, estados e União, obviamente não está previsto essa figura regional. Mas o que os municípios fizeram, são 10 municípios do norte do Paraná, eles se uniram e fizeram isso via consórcio. Então, eles criaram um consórcio para olhar para a educação, e uma das coisas que eles querem é ter um secretário que vai olhar para tudo isso. Esses 10 municípios juntos não somam 7 mil matrículas na rede municipal. 7 mil matrículas é muito pouco. Assim, 7 mil matrículas você quase coloca todos em 3 escolas. Mas lá são escolas pequenas, tem cidades com uma escola só, são escolas rurais, então são pequenas. Isso traz complexidade. Mas tem muita coisa que você pode fazer quando você está lidando com uma rede que tem 10 municípios, que é diferente de quando você tem uma rede com uma escola só. Então, todo o seu poder de barganha em compras, ou sua capacidade de trazer inovação, ou de fazer testes, etc., análise de dados e tudo mais, é muito diferente. Por isso que esses municípios se juntaram num consórcio para contratar esse secretário, e a gente está fazendo o processo de seleção deles. E isso também
muita gente falou que não está correto, não está certo, etc. E, para mim, o que eu mais gosto disso é que são cidades pequenas que estão se unindo para resolver um problema de atração de talento e formação de times, que, na minha opinião, é uma das formas como a gente vai conseguir resolver os vários problemas que a gente teve no Brasil desde a emancipação de tantos municípios. Então, a gente tem município com 2.000, 1.000, menos de 1.000 habitantes, e é muito difícil fazer a gestão disso, desses municípios, de uma forma super eficiente. Então, quando eles se unem e colaboram, que é um dos pontos que o Humberto trouxe, inclusive, de colaboração, você consegue ter uma gestão melhor. E eu acho que isso é uma das saídas, não só para eles, como para várias outras regiões do Brasil. E isso vai conseguir, com isso, você consegue atrair mais talentos, melhores, mais engajados, motivados pelo desafio, e alimentar essa roda de ciclo virtuoso para a gestão pública. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Joyce. É a prova concreta, né, de que dá para inovar, dá para responder essa pergunta, como lidar com esse paradoxo, né? Flexibilidade requerida, por um lado, e engessamento, rigidez de como é hoje, né? Então, acho que a gente tem aqui uma prova concreta, não precisa nem teorizar, estamos vendo exemplos concretos aqui, e tenho certeza que a Laura vai ajudar fazendo perguntas sobre isso. Só para comentar que nós recebemos perguntas também na inscrição, e eu acho que algumas delas já foram aqui, estão sendo tratadas, né? Quer dizer, a questão da como se preparar com avanços de TI, eu acho que a Alexandra falou excelentes conselhos para a gente sobre isso, né? Como é possível conciliar inovação com mecanismos de pesos e contrapesos no setor público, eu acho que a fala da Joyce traz um tesouro aí de possibilidades, né, pensando o bottom-up e o top-down, né, e o que dá para fazer e como alargar esses espaços, né, e também as questões que o Humberto e o Caio já abordaram sobre o futuro do trabalho, o espaço colaborativo, né, que eles trataram, né.